Olá, turma! Hoje, na nossa aula de ciências, nós iremos trabalhar algumas doenças causadas por vírus, bactérias e verminoses. Então, prestem muita atenção. Não sentir disposição para estudar, trabalhar ou realizar qualquer outro tipo de atividade pode ser um sinal de doença. Algumas doenças são passageiras e não causam maiores danos. Outras, porém, podem ter consequências graves. Bactérias, fungos e protozoários e também vírus podem causar doenças. A gripe, o sarampo, a cachumba, a catapora, a cólera e a AIDS são alguns exemplos delas. Outros seres vivos maiores, que podem ser visíveis a olho nu, também podem provocar doenças. É o caso do piolho, do carrapato e dos vermes. Os seres vivos causadores de doenças são parasitas, pois vivem no corpo humano ou no corpo de outros animais, prejudicando-os e retirando-os deles o alimento de que necessitam para viver. Ter boa alimentação e bons hábitos de higiene possibilita ao organismo criar defesas naturais, os anticorpos, que nós já trabalhamos anteriormente. Isso evita muitas doenças. As vacinas, turma, também são muito importantes, pois aumentam a defesa do nosso organismo contra determinadas doenças. A maior parte das vacinas é tomada na infância, que é quando o nosso corpo ainda está muito frágil e precisa ser bem protegido. Então, vamos agora estudar algumas doenças causadas por alguns vírus e depois por verminoses, ok? Nós olharemos também doenças causadas por bactérias. Então, vamos lá. Primeira doença que nós iremos olhar será a dengue, zika e chikungunya. A dengue é uma doença causada por um vírus. Esse vírus é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, que também é o transmissor da zika e da chikungunya. Ao picar uma pessoa com dengue, o mosquito contrai o vírus e depois transmite para outras pessoas que forem picadas por ele. Os principais sintomas da dengue são febre alta, dor de cabeça, enjoos e vômitos, mal-estar e cansaço extremo, dor no fundo dos olhos, manchas vermelhas na pele, dor abdominal e em todo o corpo. Então, as pessoas que têm a dengue, a zika e a chikungunya sentem muitas dores, além de sentirem enjoos e outros sintomas que são comuns também, turma, em gripe e outras doenças. Porém, na dengue, na zika e na chikungunya, tem uma coisa que difere das outras doenças, que são as manchas vermelhas na pele e as dores nas articulações, tá? As dores nas articulações são tão intensas que as pessoas às vezes não conseguem nem andar direito. A fêmea do mosquito, turma, deposita os ovos em água limpa e parada. Assim, alguns cuidados podemos tomar para evitar que a dengue se propague. Vamos olhar aqui alguns cuidados. Nós temos: mantenha a caixa d'água bem fechada, coloque também um telão no ladrão da caixa d'água. Lave por dentro com escova e sabão os utensílios usados para guardar água em casa. Encha de areia até a borda os pratinhos dos vasos de planta. Jogue no lixo todo objeto que possa acumular água, como potes, latas e garrafas vazias. Mantenha bem tampados tonéis e barris d'água. Remova tudo que possa impedir a água de correr pelas calhas. Se você não colocou areia no pratinho da planta, lave-o com escova, água e sabão uma vez por semana. Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira bem fechada. Lave toda semana com escova e sabão os tanques que armazenam água. Não deixe a água da chuva acumular sobre a laje. Troque a água dos vasos de plantas aquáticas e lave-os com escova, água e sabão uma vez por semana. Feche bem o saco de lixo e deixe-o fora do alcance de animais. Turma, aqui são alguns cuidados para a propagação do Aedes aegypti. Nesse período agora de chuva, é um período que tem que se ter muito cuidado, pois tem muita água parada e é nessas águas paradas que as fêmeas colocam os ovos. Então, há sim uma grande quantidade de larvas
que podem ficar a se desenvolver nesse período de chuva. Então, seguindo esses cuidados, nós evitaremos que a dengue, zika ou chikungunya se propague na população. Muito bem. Vamos agora conhecer outra doença causada por uma bactéria, que é a cólera. A cólera, turma, é causada pelo Vibrião colérico, que é uma bactéria. A doença ela é transmitida por meio da água ou do alimento contaminado. A pessoa atingida por cólera tem diarreia forte, dores no corpo, mas principalmente na região abdominal, e fica desidratada rapidamente. Na África, no Haiti, nessas localidades, tem muitos casos de cólera. Por quê? Porque a água que eles bebem não é uma água totalmente limpa, não é uma água potável, devido também à falta de água nessas localidades. Então, qualquer água que eles encontram, eles acabam bebendo e cozinhando com essa água. Então, por não ser uma água potável, acaba transmitindo a cólera. Vamos então, turma, olhar aqui os sintomas da cólera: diarreia, náuseas e vômito muito forte, o que causa a pessoa ficar bem desidratada. Então, nós devemos ter alguns cuidados para evitar essa doença, que é beber água potável, evitar comer alimentos crus, principalmente peixe, lavar frutas, legumes e verduras e deixá-los por algum tempo de molho em água com cloro. É algumas medidas que podem ser tomadas para evitar que a gente possa ingerir o vibrião colérico. Muito bem. Vamos agora olhar uma outra doença causada pela bactéria, chamada de leptospira. Então vamos lá. A bactéria leptospira causa a doença chamada de leptospirose. Ela é transmitida pelo ser humano, turma, pela urina de rato contaminada. Não só rato, como ratazanas, camundongos. Os sintomas dessa doença são dor no corpo, dor de cabeça, dor muscular, febre, mal-estar, pele amarela, manchas roxas pela pele, urina escura, dor na barriga, dores nas pernas, icterícia. O que é icterícia, turma? Icterícia, turma, é quando a pele ela começa a ter uma formação amarela nos tecidos. Ou seja, ela começa a ficar da cor amarelada. Além de ter algumas manifestações hemorrágicas, as pessoas começam a colocar através do nariz, às vezes através da boca, dos próprios ouvidos, quando está em casos bem graves, é sangue. Muito bem. Então, para prevenir essa doença, deve-se ter alguns cuidados. Vamos olhar os cuidados. Devemos evitar a proliferação de ratos, ou seja, não deixar acumular o lixo em casa, embrulhar o lixo em sacos fechados e longe do chão, conservar a cozinha limpa sem resto de alimentos, tirar as sobras de alimento ou ração dos animais domésticos antes de anoitecer, evitar amontoado de entulhos e objetos sem uso no quintal, evitar o contato direto com a água ou a lama durante e após a chuva. Usar botas e luvas de borracha ou sacos plásticos sobre os pés e em mãos para evitar contato com água contaminada. Lavar e desinfetar com água sanitária o chão, utensílios domésticos e a caixa d'água. E não jogar lixo nos rios, córregos, praias e bueiros. Nesse período de chuva também é muito fácil ter casos de leptospirose, pois aonde os ratos moram acaba sendo alagado devido às chuvas. Muito bem, turma. Vamos agora olhar AIDS. A AIDS, turma, é causada por um vírus, o HIV. O HIV é o vírus da imunodeficiência humana, que destrói as células da defesa do sangue, importantes para a produção de anticorpos que protegem o nosso corpo. Essa doença ela pode ser adquirida de várias formas. Vamos observar como é que pega o HIV e como é que não pega. Porque as pessoas às vezes ficam confusas. Então vamos lá. Como é que pega? Em relação sexual sem preservativo, as pessoas podem contrair HIV. Na transmissão vertical, ou seja, na gestação, se a mãe tem HIV, ela pode acabar passando para o feto, acabar passando para o bebê. Na amamentação, o bebê no ato da amamentação, se a mãe tem HIV, ela pode sim passar para o bebê. E no compartilhamento de seringas, se uma pessoa que tem HIV,
ela utilizou uma seringa e você utilizar a mesma seringa, você pode pegar HIV. Assim, pode ser transmitido o HIV. Como é que não pega? Através de um beijo, a não ser que a pessoa que esteja com HIV esteja com a boca ferida e você também. Aí pode sim pegar, porque vai ter aquela troca de secreções que vai ser o sangue misturado com a saliva. Aí pode sim pegar. Mas é um beijo onde a boca está normal, não tem feridas, não pega o HIV. Suor, não pega o HIV. Picada de inseto, não pega o HIV. Pelo ar, não pega. Espirro, não pega. Toque e objetos pessoais também não pega. Então, nós temos aqui como é que se pega, ou seja, se transmite e como é que não transmite o HIV. Muito bem, turma. Nós vamos olhar agora os sintomas dessa doença. Nós temos cansaço constante, emagrecimento rápido, falta de resistência a infecções, ou seja, quem tem HIV, qualquer doença é como se fosse um problema seríssimo. Se uma pessoa que tem HIV pega uma gripe, é como se fosse um problema seríssimo, a pessoa fica muito fraca, muito debilitada. O que faz com que o doente contraia mais doenças com facilidade. Ou seja, a pessoa que tem HIV, ela é mais fácil de pegar uma gripe, de pegar uma pneumonia, de pegar qualquer outra doença. Então, ela fica muito debilitada, muito fraca e não tem muita força para fazer, muita disposição para fazer as coisas. Muito bem, turma. Vamos olhar agora alguns cuidados que tem que se ter para evitar essa doença. Nós devemos evitar transfusões, usar somente o sangue testado e aprovado, utilizar seringas e agulhas apenas descartáveis e usar preservativo, fazer a utilização dos preservativos. As pessoas que forem fazer relação sexual devem fazer a utilização do preservativo. A AIDS, ela é uma doença muito grave. Apesar dos esforços dos pesquisadores, até o momento não foi encontrada uma vacina para evitá-la, nem um remédio capaz de curá-la. O que se pode fazer por hora é prevenir-se contra a doença, tomando os cuidados mencionados acima. Os portadores do vírus HIV devem ser tratados com um conjunto de medicamentos específicos que procuram impedir a multiplicação do vírus no corpo. No Brasil, esses medicamentos são distribuídos gratuitamente aos pacientes, a fim, turma, de diminuir a quantidade de pessoas com esse vírus aqui no Brasil. Observe essas imagens, são alguns sintomas, são algumas pessoas que já estão com o vírus bem avançado no seu corpo. Esse vírus vai desgastando, vai tirando todos os anticorpos do teu corpo, fazendo com que a tua pele vá criando essas icterícias, vai criando essas pequenas erupções e você vai ficando magro, vai ficando doente e sem força para fazer nada. Vamos agora olhar doenças causadas por vermes, ou seja, por verminoses. Os vermes parasitas do ser humano instalam-se principalmente nos intestinos e são os causadores das verminoses. Se não forem tratadas, as pessoas afetadas por essa doença ficam fracas, sem ânimo para estudar ou trabalhar. Vamos conhecer algumas delas. Nós temos aqui ancilostomíase, ou também conhecido como amarelão. O agente causador dessa doença é o ancilostoma, que se instala no intestino. Adquire-se essa doença quando os ovos desse verme, que ficam no solo, dão origem às larvas que penetram no corpo através da pele, principalmente da sola dos pés. A vítima do amarelão fica com anemia e com a pele amarelada. Para evitar a doença, deve-se construir fossas nas casas, caso não haja rede de esgoto, e fazer campanhas de esclarecimento aos habitantes de zonas rurais para que não evacuem no solo e andem sempre calçados. Vamos olhar agora a próxima verme, ascaradíase. Ascaris ou lombriga é o nome do parasita que causa ascaradíase. Quando adulto, o verme que se instala no intestino humano mede de 20 a 40 centímetros de comprimento e 0,1 centímetros de largura. Os ovos de lombriga podem contaminar a água e também os alimentos que forem regados com ela. Ao beber a água não tratada ou comer verduras mal lavadas, a pessoa pode ingerir os ovos do verme. Observem aqui essa imagem. Nós temos aqui uma pessoa acabou evacuando no solo.
Vamos imaginar que aqui é um espaço rural. As fezes da pessoa contaminada têm os ovos da lombriga, certo? Os ovos ficam no solo ou na água, contaminando. As hortaliças e frutos podem ser contaminados por esses ovos. Por quê? Porque são regados com água contaminada. Ao ingerir alimentos mal lavados ou mal cozidos, a pessoa pode acabar se contaminando com os ovos e contraindo a lombriga. A pessoa com ascaris sente dores de cabeça, fica enfraquecida. Nas crianças, é comum observar o aumento do abdômen. Para evitar a doença, deve-se lavar as mãos e os alimentos que serão ingeridos crus, tomar água filtrada, clorada ou fervida. Muito bem, turma. É por isso que é muito importante sempre lavar os alimentos antes de consumi-los. Vamos olhar agora a nossa próxima verme. Esquistossomose. O agente causador da doença é o esquistossomo, verme que se instala principalmente no fígado. A doença ela é adquirida quando as fezes de uma pessoa contendo os ovos do verme são lançadas no solo ou na água. Desses ovos saem larvas que se instalam em alguns tipos de caramujo que vivem na água. Depois que se desenvolvem, as larvas saem do caramujo e penetram na pele da pessoa que entra em contato com a água contaminada. Os sintomas que mais aparecem em quem está contaminado são a diarreia e o aumento do abdômen. É chamado, turma, o esquistossomose de barriga d'água, porque quem tem esquistossomose, a barriga fica muito grande. Alguns cuidados que devem ser tomados é não defecar no solo ou na água e não tomar banho em águas que podem estar contaminadas. Outra verme é o oxiurose. O oxiuro é o agente causador dessa doença. Contamina o organismo humano quando se bebe água ou se ingere alimentos com seus ovos, ou quando se colocam na boca mãos sujas de poeira contaminada. A pessoa doente sente dores no abdômen e coceira no ânus. Para evitar a enterobíase, deve-se manter bons hábitos de higiene pessoal e lavar bem os alimentos. É muito comum dar o oxirus, turma, principalmente em crianças pequenas. Nossa próxima verme é a teníase. Essa daqui deve-se ter muito cuidado. A tênia ou solitária é o nome do verme que se instala no intestino, causando a teníase. Esse verme é transmitido ao ser humano por meio da carne de boi ou de porco mal cozida. A teníase causa diarreia, enjoo, fraqueza, insônia e emagrecimento. Observe essa imagem aqui, turma. Quando a carne do boi ou do porco ela é mal cozida, nós acabamos ingerindo uma carne infectada, pois os ovos da teníase se concentram no meio da carne muscular do boi ou do porco. E a teníase, turma, ela pode chegar até 60 metros, quando ela consegue se desenvolver bem. Mas o mínimo que ela consegue se desenvolver é entre 5, 10 metros, mas ela cresce bastante. Teve casos já que encontraram tênias de 30, 40 metros dentro do corpo do ser humano. Muito bem, turma. A teníase, ela é feita também de segmentos. Quando ela tem que ser retirada, ela não pode ser quebrada. Observem aqui. Cada segmento desse tem não sei quantos ovos. E cada segmento dá origem a outra tênia. Então, se é quebrado um segmento desse, nasce outra tênia. Muito bem. Para prevenir essa doença, não se deve defecar no solo ou na água. E é aconselhável, turma, cozinhar bem a carne antes de comê-la. Mas antes, vamos logo olhar aqui quais são os sintomas da teníase. Desconforto abdominal, náuseas, vômito, diarreia ou constipação, cólicas intestinais, alteração no apetite, mal-estar geral, indisposição, fadiga fácil, perda de peso, insônia e irritabilidade.
são alguns sintomas que a teníase causa. Observação, turma. A teníase, ela não se concentra apenas no intestino da pessoa. Ela é um tipo de verme que ela pode se deslocar pelo corpo humano. Já teve casos onde ela parou no cérebro da pessoa, nos olhos. Turma, peço que vocês assistam também ao vídeo que eu deixarei anexado aqui, tá? Para que vocês entendam um pouco mais sobre a teníase. E obrigada. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau.